Vocês devem estar se perguntando por que eu subi aqui com controle de Xbox. Vai ter videogame depois da mensagem? Não, não é nada disso não. Vocês vão entender. Na verdade, eu trouxe esse controle aqui. Pode pôr o primeiro slide, por favor. Eu trouxe esse controle aqui porque hoje eu quero te dizer para você abrir mão do controle. Hoje eu quero dizer para vocês abrirem mão do controle. Mas antes de vocês abrirem mão do controle, abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 26. Gálatas 5, 13 a 26. Paulo escreve aos cristãos da Galácia. E nesse texto, Paulo vai nos dar essas duas listas, que são os hábitos da carne e os hábitos do espírito. Vamos ler? Se você não achou, pode acompanhar pela tela junto comigo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor nosso Deus que está nos céus, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor Deus. E nós cremos que ela é a verdade, uma verdade que não contém erros, uma verdade que não contém contradições, Senhor Deus. Por favor, fale conosco através da Tua palavra e deste servo que vos fala, Senhor Deus. Esta é a minha oração, no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como havia lhes dito, Paulo escreveu essa carta aos cristãos da Galácia e ele elabora essas duas listas: os hábitos da carne e os hábitos do espírito. Paulo está dizendo que existe um conjunto de hábitos que é resultado de uma vida cujo objetivo é satisfazer os desejos da carne. Por outro lado, também existe um conjunto de características, de hábitos, que é resultado de alguém que é governado pelo Espírito. E viver uma vida governada pelo Espírito não é algo que simplesmente você pode meramente falar: eu sou crente, consequentemente eu vou ter os frutos do Espírito e isso e tal. Não, é algo que precisa ser evidenciado. É algo que precisa ser demonstrado. Isso me faz lembrar de uma história que está contada lá em Atos, capítulo 19, não precisa abrir, apenas me escutar, que diz que Paulo estava fazendo uma viagem para a cidade de Éfeso. Paulo estava viajando e ele chegou nessa cidade chamada Éfeso. Lá ele encontrou um grupo de discípulos, cristãos, tal,
né? E a gente não sabe quanto tempo ele passou com esse grupo de discípulos, se foi um dia, se foram 2 dias ou 3 dias. Mas, depois de um certo tempo, com esses homens, surgiu um desejo no coração de Paulo, de fazer uma pergunta a eles. Então, que pergunta foi essa? Paulo perguntou para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Bem assim, fez essa pergunta para eles. Aí eles olharam um para o outro assim e falaram: não, nem conheço, nunca nem ouvi esse trem de Espírito Santo. Nunca nem vi, eles falaram. E aí Paulo ficou surpreso, né? São cristãos, deveriam saber o que era o Espírito Santo. E aí eu fico me imaginando, se Paulo estivesse aqui nos nossos tempos atuais. Se ele passasse um dia na sua casa, vendo como você trata a sua esposa, vendo como você trata o seu marido, observando como você trata os seus filhos, os seus pais, se no final do dia, será que ele ia chegar, falar assim com você: vem cá, me tira uma dúvida, você já recebeu o Espírito Santo? Se Paulo ficasse um dia no seu trabalho, junto com você, no seu expediente, observando como você trata os seus colegas de trabalho, vendo como é que você trata o seu chefe, se você é honesto com o seu chefe, com os clientes da sua empresa, será que ao final do expediente ele chegaria em você e falaria: ô meu querido, você já recebeu o Espírito Santo mesmo? Se nós entregássemos o nosso celular a Paulo e ele observasse as nossas conversas no WhatsApp, os vídeos que nós entramos, os sites que nós entramos, ficasse lá analisando as nossas conversas, será que no final do dia, ao devolver o celular, ele perguntaria para a gente: você já recebeu o Espírito Santo mesmo? Ou será que isto estaria evidente nos nossos atos, no nosso falar, no nosso pensar? Essa lista é a evidência da habitação do Espírito em nós. E hoje eu quero ver com você uma dessas características, uma dessas camadas do fruto do Espírito, que é a paciência. Então, quero começar pedindo a paciência de vocês. Preparei um sermão aqui de 1h30, não, estou brincando. Não vai ser tão longo não, tá bom? Mas, se Deus quiser, vai ser uma palavra abençoada que eu tenho para você essa noite, tá bom? Então, fique comigo. Você também em casa, fique comigo. Paciência. No original grego, paciência é macrotúmia. Macrotúmia. Composto de 2 palavras. A primeira é túmia, que quer dizer ânimo, e macro, que quer dizer longo, grande. Então, macrotúmia é longo ânimo. É você ter um ânimo longo, é você ter uma disposição longa. Por isso que em algumas versões não aparece a palavra paciência, mas sim a palavra longanimidade. Talvez na sua Bíblia esteja assim. E Paulo, interessante que ele usa essa palavra de forma proposital, macrotúmia. Por quê? Porque na lista das obras da carne, ele usa uma outra palavra para fazer oposição, fazer um contraponto. E essa palavra é túmus. E o que é túmus? Túmus é uma pessoa com pouco ânimo. É uma pessoa de ânimo curto. Então, enquanto a pessoa que tem macrotúmia tem esse longo ânimo, a pessoa que tem o túmus é alguém que estoura facilmente. É alguém de pavio curto. E a palavra que a gente usou aqui para traduzir do grego para o português foi ira. Ira. Então, Paulo faz esse contraponto entre paciência e ira. Interessante que muitas pessoas não percebem isso da mera leitura dos versículos, né? Paulo está colocando de um lado as pessoas que têm esse longo ânimo, não é? Que tem o macrotúmia, que demora para fazer algo para que exploda, e do outro lado, como contraponto, as pessoas que têm o túmus, o ânimo curto, as pessoas de pavio curto. E a pergunta que eu quero te fazer hoje à noite é essa aí, ó. O que é que acende o seu pavio? O que é que faz você estourar? O que é que te deixa a flor da pele, sabe? Te deixa nervoso. O que é que faz você perder a paciência? Cada um aqui tem algo que tira a sua paciência. Eu, por exemplo,
eu detesto ligar para aquelas empresas de internet, de TV por assinatura, para cancelar serviço, sabe? Quando você liga e eles ficam te passando oferta e não sei o quê, e põe aquela musiquinha chata para escutar, isso me irrita. Não chega a me fazer explodir, mas acende o meu pavio. Né? Certo dia eu estava tentando cancelar, acho que foi um plano de internet, eu não lembro bem. Vocês acreditam que eu fiquei quase 1 hora para ser atendido, ouvindo aquela musiquinha chata, quase 1 hora. E sabem o que aconteceu depois? Quando finalmente eu fui atendido, a ligação caiu. É assim mesmo. Talvez não seja isso que te tira a paciência. Talvez o que te tira a paciência, né, sejam os seus filhos. Porque tem criança que realmente, né, parece que vem, né, com aquele dom divino de apertar o botãozinho, né, que acende o pavio dos pais. Eu não sei ainda, né? Eu e minha esposa estamos grávidos de 7 meses. Nossa filhinha está chegando aí. E nós estamos muito animados. Engraçado, todo mundo pergunta, vocês estão animados? Estamos muito animados. A gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente entende que deve ser uma das experiências mais maravilhosas da vida, segurar o seu próprio filho, os braços, cuidar do seu filho. Cara, é seu filho. Não é o bebê de outra pessoa, é o seu filho. E nós estamos bem animados para isso, mas entendemos que não vai ser fácil. Talvez não sejam seus filhos que acendam o seu pavio, talvez seja seu marido, que tem marido que realmente sabe como irritar a esposa. É ou não é? É? Não precisa apontar não, tá, irmã? Ele sabe, ele está ouvindo, ele sabe. Mas isso vale para as mulheres também. Tem esposa que parece que fez curso de como irritar o marido. É impressionante. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente conhece a pessoa, né, quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente conhece os botões. Aquele botãozinho lá que ativa e faz o pavio acender. E trânsito, hein? Será que é o seu caso? Será que o trânsito é que te deixa realmente nervoso? Tem pessoas que se transformam no trânsito, né? Começam a xingar todo mundo, né, fazer gestos obscenos. Não adianta de nada. Vai adiantar de alguma coisa xingar aquele motoqueiro que te cortou? Não vai. Você não vai chegar mais cedo onde você está querendo chegar, não é verdade? E péssimo atendimento. Quando você vai num lugar, num restaurante, e te atende de uma forma bem lerda, não dá uma impaciênciazinha? Ou quando você vai no órgão público, eu posso falar porque eu sou funcionário público, não é? Quando você vai no órgão público, segunda-feira de manhã, e está lá o funcionário público, todo sorridente para te atender, não é assim? Não é? Quem dera se fosse assim. Mas a gente está melhorando, tá, pessoal? A gente se esforça para... Acreditem, existem bons funcionários públicos, sim. Tá bom? O fato é que cada um aqui tem algo que lhe tira a paciência. Mas é importante sermos pacientes, porque a paciência, como vimos, é parte do fruto do Espírito. E a paciência é uma característica do nosso Deus. Paciência é um dos atributos do nosso Deus. E como sabemos, os atributos de Deus são divididos entre os incomunicáveis, que é a eternidade, né, a onipotência, e os comunicáveis, aqueles que são transferidos para nós. Paciência, amor. E o nosso Deus é paciente. E como o nosso Deus é paciente, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 15 e 16, diz assim: Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Eu e você, nós somos resultados da paciência de Deus. Você só está aqui hoje por causa da paciência do nosso Deus. Porque Deus tem um longo pavio. E não se engane, não é um pavio sem fim, sem limites. A paciência de Deus tem limites, e a própria Escritura demonstra isso em vários momentos. Agora, imagina se Deus tivesse um pavio curto em relação a você. Eu e você, nós não estaríamos aqui.
Se nós estamos vivos aqui hoje, é por causa da misericórdia de Deus, que se renovou mais uma vez nessa manhã. É por causa da paciência dele, que está sendo manifestada nesse dia, na esperança do seu arrependimento, na esperança do seu amadurecimento, na esperança da sua santificação. É a paciência de Deus, meus queridos, que nos sustenta. Aí, eu já escutei, muitas pessoas falando, esse papo de que Jesus vai voltar é balela, Jesus não vai voltar não. Minha avó falava isso antigamente, eles pensavam que seriam naquela época, e nós estamos aqui ainda, se Jesus não vai voltar mais não. No imaginário dessas pessoas, que acreditam que Jesus está demorando para voltar, saibam que isso é por causa da paciência do nosso Deus, que Ele está aguardando que você chegue ao arrependimento. Ele está aguardando que a sua família conheça Ele. Ele está aguardando que essa cidade se dobre de joelhos. É por causa do amor, da misericórdia e da paciência do nosso Deus que Jesus não voltou ainda. E vocês percebem o quanto que isso é grandioso? Paciência é uma característica do nosso Deus. E por isso Ele quer formar essa característica em nós. Essa capacidade de ter um longo ânimo. Então, quando olhamos para essa lista de Gálatas 5, os frutos do Espírito, percebemos que tais hábitos, tais características vão no sentido contrário à nossa cultura, vão de encontro e não ao encontro. A nossa cultura, a tudo com que a nossa sociedade atual tenta nos ensinar. Vai de encontro com tudo que a gente aprendeu, não é verdade? Com tudo que a mídia e o mundo nos ensinam para nós. Por exemplo, a nossa sociedade ensina que uma pessoa forte não é quem tem paciência. Forte é aquela pessoa que logo estoura e impõe o que quer, impõe a vontade. Forte é quem consegue impor a sua vontade e ter aquilo que deseja, Bater o pé e fala, eu quero isso agora, Esperar para quê, se eu posso ter isso agora? É isso que nos é ensinado. Forte no nosso imaginário, e talvez o seu pai e a sua mãe tenham lhe ensinado desse jeito, é quem dá o soco mais forte. Porém, o que Jesus está nos ensinando não é isso. Força nas Escrituras não é o quão forte é o seu soco. Força nas Escrituras é o quanto você consegue suportar um soco. O homem mais forte que já passou por essa terra, ele foi como uma ovelha muda, que não abriu a boca. Então, força não é o soco que você dá. Força é o soco que você recebe e não cai. Atenção adolescentes, atenção adolescentes, tenho uma palavra para vocês agora. Vocês já sofreram bullying? Eu já sofri bullying. E o que é mais trágico no bullying é que nem sempre ele é uma agressão física. Na maioria das vezes é uma agressão que bate aqui na alma, sabe? E realmente é bem difícil suportar. Mas saiba de uma coisa, adolescente. Saiba de uma coisa. Ser forte não é bater no cara que faz bullying com você. Ser forte é, apesar do bullying, apesar da humilhação, é você permanecer de pé. É você não cair. Não se deixar abater e não revidar. Você até denuncia para que ele não continue fazendo isso com você e com outras pessoas. Mas você não revida com violência. Você chega em casa firme. Sabe por quê? Porque eles podem até bater no seu corpo. Mas o seu espírito é inatingível. Saiba disso. Deus, Ele quer nos fazer pessoas fortes. Deus, Ele quer que nós vençamos a nossa fragilidade. Mateus capítulo 5 diz assim: ouvistes que foi dito, toda vez que vocês ouvirem nessa expressão, ouvistes que foi dito, saibam que é como se a mídia estivesse dizendo, o mundo estivesse dizendo, ensinando isso para vocês. Ouvistes o que foi dito, o mundo ensinando isso. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso aqui é força. Isso aqui é longo ânimo. Então, entenda o que Jesus está ensinando aqui. A gente precisa entender isso porque a nossa sociedade é uma sociedade cruel, que fala que o cara que faz isso, o cara que dá a outra face é um cara bobo, é um cara idiota, fraco. E Jesus está falando, não,
Não é nada disso. Na verdade, esse cara é tão forte, esse cara que dá outra face é tão forte, que somente alguém que faz isso é capaz de parar uma guerra. Quem está dando a outra face é o forte. Quem está batendo, na verdade, é o fraco. Não é preciso de força para ser violento. É preciso de força para ser paciente. Então, preste atenção. Da próxima vez que alguém te tratar mal, da próxima vez que alguém te tratar com humilhação, sei lá, te xingar, o golpe mais violento que você pode dar nessa pessoa é tratá-la com amor. É tratá-la como um irmão. Você quer revidar com força? Dê a outra face. Perdoe. Você quer revidar de uma forma que atinja o íntimo do seu adversário? Ame-o. Revidar com violência não é resolver o problema da violência, meus irmãos. Porque a única forma de resolver o problema da violência é revidar com mansidão. É devolver paciência, é devolver graça, é devolver misericórdia. O que foi que Jesus fez na cruz, gente? O que foi que Jesus fez na cruz? Aquela violência toda que ele estava sofrendo, aquela humilhação toda, ele revidou com perdão. Ele estava se levantando contra a maldade. Com mais maldade, não. Porque a gente não consegue apagar um incêndio com gasolina, né? A gente apaga um fogo com o inverso do fogo. Então, portanto, se você, quer ter essa paciência, sabe que ela é uma característica do nosso Deus. Mas quais são os benefícios de ter uma vida paciente? Eu elenquei alguns aqui e trouxe para vocês. O primeiro benefício que eu lhes trago é: a paciência tem benefícios ao nível da saúde mental. Pensa na última vez que você viu alguém impaciente. Provavelmente você está lembrando de alguém furioso, ansioso, vai quebrar tudo e tal. Bem, as pessoas pacientes, ao contrário, elas tendem a experimentar menos episódios de depressão, menos emoções negativas, uma maior satisfação com a vida, justamente porque elas sabem lidar com essas situações estressantes, sabem lidar melhor. 2, pessoas pacientes se relacionam melhor com os outros. Isso é comprovado. Nas relações com o próximo, a paciência, ela se torna uma forma de bondade. Pessoas pacientes tendem a ser mais empáticas, mais justas, mais tolerantes, tendem a cooperar mais. E elas toleram melhor as falhas dos outros. Isso é uma característica importantíssima para você ter um bom relacionamento no seu casamento, na sua vida familiar, tolerar as falhas dos outros. Pessoas pacientes demonstram mais facilidade com generosidade, com compaixão e com a capacidade de perdão. A paciência nos ajuda a alcançar os nossos objetivos. Quem aqui tem sonhos para realizar? Levanta a mão. Quem aqui tem algum sonho? Ótimo. Várias pessoas levantaram. Ótimo. Eu gosto de falar que os sonhos, eles são o combustível da nossa alma, Nunca deixe de sonhar. Agora, você vai precisar ser paciente para realizar esse sonho, provavelmente. Porque o caminho para a realização do sonho é um caminho longo, geralmente é um caminho árduo, E a gente sabe disso. Eu descobri que na vida a gente tem, tudo para realizar os nossos sonhos, a gente tem que ter uma boa dose de trabalho duro e de paciência. Seja para conquistar, sei lá, uma boa carreira, um bom casamento, um casamento maduro, abençoado. Tudo isso não acontece do dia para a noite. A gente não conquista isso assim. É necessário paciência e é necessário muito trabalho. Já as pessoas impacientes, elas querem agora, querem resultado imediato. E, por isso, acabam desistindo de conseguir alcançar suas metas. Por fim, o último benefício que lhes trago é: a paciência faz bem à saúde. Alguns estudos relacionam a paciência com a menor propensão para relatar determinados problemas de saúde, como dores de cabeça, úlcera, etc. Por outro lado, pessoas impacientes, tendem a apresentar mais queixas de saúde, um sono de pior qualidade, etc. Bem, eu poderia ficar aqui falando a noite inteira sobre isso, mas a gente sabe que são inúmeros os benefícios. Uma pergunta que eu quero te fazer: se a gente conhece esses benefícios, por que nós somos tão impacientes?
Por que tanta impaciência, gente? Ó, a nossa sociedade, ela vive um momento de extrema impaciência. A pandemia, as pressões sociais, né? A mídia, as exigências da mídia, né? Você precisa ter isso, você precisa vestir isso, ser desse jeito. Então, cada vez mais, nós estamos perdendo a capacidade de esperar. Tudo ao nosso redor está nos treinando a velocidade. Até mesmo dentro da igreja. Eu fui criado num ambiente cristão, desde que nasci, minha vida inteira. E nesse ambiente, eu fui ensinado que a gente, por exemplo, tinha que casar cedo. Não namorar cedo, mas casar cedo. Uma vez que você tenha encontrado um namorado, casa logo. E hoje eu não falo isso para nenhum jovem adolescente. Estatisticamente, os casais que se casam depois dos 27 anos, o casamento deles é muito mais maduro e tem menos casos de divórcio. Por quê? Porque nessa idade a gente já está mais maduro financeiramente e também psicologicamente, preparado para um casamento. Né? Então, eu não recomendaria um jovem casar cedo, mas eu fui ensinado assim, na igreja. Começou a namorar com alguém que também é cristão, casa. E quantos casamentos estão sendo desfeitos porque marido e mulher não tiveram paciência de esperar, de se conhecer mais, de aproveitar a fase do namoro, que é uma fase para se conhecer, não para ficar se agarrando, é uma fase para se conhecer. Ah, mas já está namorando há 3, 4 anos, não importa. Seja paciente, quando for o momento, os dois saberão. Então eu fui criado assim, que tem que fazer tudo cedo, fruto de um estilo de vida cada vez mais frenético, que está influenciando até a mesma igreja. Hoje você manda um WhatsApp no grupo, passa 5 minutos, ninguém responde, você fica desesperado. Sim ou não? Não é verdade? Hoje você faz uma compra na internet, se não tiver frete full, você desiste da compra. Para quem não sabe, frete full é aquele frete que chega no dia seguinte, talvez até mesmo no mesmo dia. Então, se você olha lá, está lá, chega em 3 dias. Caramba, 3 dias, tudo isso. Ah, não, vou comprar mais não. Você pede um iFood, fala que vai chegar em 40 minutos, dá 45. Ah, eu vou ligar para lá, está demorando demais. Não é verdade? Vocês sabiam que tem uma estatística que diz que quando alguém clica em um vídeo, e esse vídeo não abre em 3 segundos, a maioria das pessoas abandona o vídeo? Fecha a tela. 3 segundos, gente. Nós estamos sendo treinados para sermos impacientes. Agora, por que realmente nós somos assim? Não no sentido só de esperar, né? Mas no sentido também de ser pavio curto, de estourarmos rapidamente. E para responder isso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Para responder sobre impaciência, eu quero te perguntar, o que é urgente? O que é emergência? Bem, emergência é algo que não se pode esperar, correto? Por exemplo, quando você vai lá no hospital, tem lá a parte da emergência. Mas mesmo na emergência você pega uma fila, né? Mesmo na emergência você espera ser chamado. Só que pode acontecer de alguém chegar lá na emergência e passar na sua frente. Porque tem uma emergência maior que a sua. E por que isso acontece? Por que essa pessoa passou na sua frente? Porque no caso dela, ela não teve que esperar. O que é que foi tão urgente que fez ela passar na frente de todo mundo? Porque ela corria risco de vida. E naquele momento a vida é o que ela tinha de mais importante. Então, o que é urgente, o que é emergência, é quando algo afeta aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é primordial, indispensável. Quando algo afeta o seu primordial, não tem esse papo de paciência, não. Por quê? Porque aquilo que é urgente tem que ser feito agora, senão vai causar um prejuízo irremediável na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque a sua impaciência revela o que você considera prioridade. Quando é que o pavio acende? Quando mexe nas nossas prioridades. Quando eu chego lá com uma dorzinha no dedo, eu espero, que isso não vai mexer na minha vida. Mas se eu chego lá com uma dorzona no coração, eu passo na frente. Porque a história é outra, não tenho que esperar. A pergunta é, meu irmão, meu querido, o que é que você considera prioridade na sua vida? O que é aquilo que ninguém pode mexer, senão você estoura?
É a sua reputação? É o seu dinheiro? São os seus bens materiais? São os seus sonhos? Em que você está colocando a sua prioridade? Qual é o ídolo do seu coração? Saiba que a sua impaciência revela os ídolos do seu coração. Então, se a minha impaciência é por causa de algo, né, algo carnal, né, que eu considero primordial na minha vida, só tem um jeito de sermos pacientes. Só tem um jeito. Sabe qual é? Morrendo. É isso mesmo. Você vai ter que morrer, meu querido. Caramba, Rafael, que é isso? Está repreendido. Você está falando que eu vou ter que morrer? Sim, você vai ter que morrer. Você vai ter que ser uma pessoa morta. Olha a solução que Paulo vai dar. Lá em Gálatas mesmo, capítulo 5, 24. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. O que é que ele está dizendo aqui? Você quer viver os frutos do Espírito? Você tem que morrer. Você tem que crucificar a sua carne se você quiser viver o fruto do Espírito. Toda vez que o seu pavio acender, lembre-se disso, tem alguma coisa viva aí ainda que precisa ser crucificada. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pessoal, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? O que é que a gente precisa entender? Ele se considerava um homem morto. Ele se considerava que quando Cristo morreu crucificado, ele morreu crucificado também naquela cruz. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive agora através de mim. Qual é o caminho para a paciência, então? É você compreender isso. Não é você mais quem vive, mas é Cristo quem vive a partir de você agora. Então, se amanhã você não lembrar mais nada dessa mensagem, se você esquecer de tudo que eu falei aqui, e você puder se lembrar apenas de uma coisa, lembre-se disso. Toda vez que o pavio acender, toda vez que o seu pavio acender, saiba que você está morto. É Cristo quem vive agora. E Cristo, ele tem um longo ânimo. Gente, nós estamos falando aqui de abrir mão do controle. Abrir mão do controle. O que é estar morto? O que é estar morto? É abrir mão do controle da sua vida. Não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive através de você. Você está morto? Quem é que tem governado a sua vida? Isso é muito importante pensar, sabe por quê? Porque o que está nessa lista que nós vimos, não é algo que pode ser aprendido, não é algo que pode ser, sabe, aprendido da mesma forma que a gente aprende uma equação nova na aula de matemática. Não, vamos treinar a fé, vamos treinar a paciência, vamos pegar um pouquinho de fila para a gente aprender a ser paciente. Não é assim, não. Essas coisas são algo para o Espírito fazer através de nós. Então, qual que é o nosso trabalho? O que é que a gente faz? A gente crucifica a nossa carne e permite, deixa que Cristo viva através de nós. Você foi unido com Jesus Cristo, unido, a partir do momento que você tomou essa decisão. E agora é Ele que está vivendo através da sua vida. Quando é que você vai abrir mão do controle? Cristo, ele tinha um estilo de vida de cruz. Estilo de vida de cruz. Sabe o que é isso? Ele não fazia a vontade dele. Então, você vai encontrar nas Escrituras o tempo inteiro Jesus falando, né? Eu não estou fazendo a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Então, o que eu falo é o que eu ouvi o Pai falar. Quem eu toco é quem o Pai quis tocar. Aonde eu vou é onde o Pai quer que eu vá. Eu não estou fazendo a minha vontade, mas eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Quem olhava para Jesus, via quem? O Pai.
Jesus viveu uma vida em que o Pai vivia através dele. Qual que é o nosso chamado agora? O nosso chamado é que Cristo viva através de nós. Então, o nosso chamado é poder falar. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive através de mim. Porque eu e Cristo somos um. Quem olhar para mim vai ver quem? Cristo. Quem olhar para você vai ver quem? Cristo. Então você precisa conseguir falar e não só falar, você precisa conseguir viver isso. Eu não estou aqui por causa da minha vontade, eu não estou falando isso por causa da minha vontade, eu não estou fazendo isso porque eu quero fazer, eu não estou indo aí porque eu quero ir, mas eu faço porque Cristo em mim quer fazer essas coisas. Você quer viver toda essa lista, meu querido? Você quer viver os frutos do Espírito? Você precisa abrir mão do controle, abrir mão do governo, sair do seu trono e deixar Cristo sentar nele. Você precisa crucificar a sua carne e deixar o Espírito viver através de você.